Vamos para mais uma entrevista da Plataforma Brasilianas, uma iniciativa do jornal GGN com parceria com a PUC São Paulo. A nossa entrevistada de hoje é Disseu Koga. Ela é assistente social, professora do Programa de Estudos de Pós-Graduado em Serviço Social da PUC São Paulo, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa, Cidades e Territórios e pesquisadora do CEDEST, Centro de Estudos de Desigualdades Territoriais, um projeto da PUC São Paulo com o INPE, mas muito interessante. O primeiro seminário de abertura que nós fizemos da plataforma aí foi uma das apresentações que mais suscitou a curiosidade de todo mundo. Eu queria primeiro que você definisse esse trabalho que vocês estão fazendo e o que muda em relação às pesquisas territoriais tradicionais aí do IBGE e outros. Bom, primeiro agradecer, né, essa possibilidade desse diálogo e dizer que eu aposto muito nessas possibilidades da gente trazer a universidade mais próxima das questões do dia a dia da cidade, de uma cidade como São Paulo, né? A pesquisa, ela é uma pesquisa que já vem sendo desenvolvida há mais de 20 anos, né? Uma parceria da PUC São Paulo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é interessante, que é mais ou menos o encontro das ciências mais duras com as ciências mais humanas e sociais, mas que eu acho que a proposta, que é uma proposta que foi coordenada e é coordenada ainda pela professora Aldaís Sposati, ela teve um estímulo muito forte de Dom Paulo Evaristo Arnes no seu início. Sempre Dom Paulo. Sempre Dom Paulo, e que ele já naquele período, né, início da década de 90, ele já tinha essa visão de que a gente precisava conhecer melhor a cidade, né? A partir dos seus números, mas com a participação também da população, que na verdade vive esses números. Certo. Então a proposta foi fazer esse encontro. O que vocês têm é um mapeamento onde em uma determinada região vocês identificam mais, quer dizer, isso é a primeira parte, né? A parte referenciada. Identificam aqueles polos de melhor nível socioeconômico e de pior nível socioeconômico. Quer dizer, tem a pobreza da pobreza, é isso? A gente não trabalhou só com o conceito de pobreza, tá. A gente tentou alargar, porque a pobreza ela tem uma associação muito forte com a renda. Tá. E aí a gente trabalhou com a relação da exclusão e inclusão social. Quer dizer, para além da questão da renda. E aí a gente também tomou a cidade como um todo, porque São Paulo tem 96 distritos e até então esses distritos, esses territórios, eles não eram reconhecidos tanto pelo poder público como pela população. Esses distritos são regiões homogêneas ou não necessariamente? Não necessariamente. Eles são, na verdade, uma agregação de setores censitários do IBGE, mas que teve um processo muito bonito no primeiro governo do Partido dos Trabalhadores, que foi com a Luísa Erundina, em que a professora Aldaís era secretária das administrações regionais e provocou esse debate de um parcelamento maior da cidade. E aí foi um movimento com o IBGE, associações de moradores, no reconhecimento, então, desse parcelamento. Então digamos, entra o fator renda, entra o fator serviços públicos, o que mais que entra? Escolaridade, saúde, a questão de gênero, equidade. A gente trabalhou com 4 utopias: autonomia, qualidade de vida, desenvolvimento humano e equidade. Autonomia, o que é? O setor ser autossuficiente no comércio, nos serviços? Isso é basicamente a questão do emprego, da renda e também da população em situação de rua. Então a gente abrangeu basicamente esses 3 indicadores. Aqui em São Paulo, nas metrópoles em geral, você tem uma distância muito grande entre o emprego e a moradia. Exatamente. E vocês conseguiram impulsionar emprego na própria região? Que tipo de política que foi implementada? Então, nós fizemos esse trabalho, o início foi em pleno governo Paulo Maluf Pita, então não teve impacto nenhum. Nós fomos ter um primeiro impacto aí já no segundo mapeamento, no segundo governo do Partido dos Trabalhadores. E aí o estudo, ele
serviu de base para definição da construção dos primeiros 21 CELs, o Centro de Educação Unificada. Dá para entender bem como a periferia, por que a periferia até hoje lembra da própria Luísa Erundina e da própria Marta também. Exatamente, porque teve esse mapeamento, ele serviu de base para a definição dos CELs mais, vamos dizer, prioritários e também para a estratégia saúde da família. Foram as duas políticas iniciais e também na própria definição do trabalho da assistência social por região. Né? Isso já também, a Aldaísa já como gestora, né? Então, só para entender um pouquinho, o trabalho ele identifica as carências. Agora, como que a população era ouvida? Em que setores que ela tomava decisão, digamos assim? Então, na verdade, a população nos ajudou e participou na definição do padrão de inclusão social. O ranking nosso não é um ranking do melhor para o pior, simplesmente. Ele parte de um ponto que a gente chama de padrão. Então, por exemplo, a gente pegava os dados de renda, educação, saneamento, esgoto, né? A gente tem desde distrito com 100% de cobertura e distrito com 30% de cobertura. A gente discutia com setores da população, afinal, qual distrito tinha um padrão que seria considerado inclusivo, um padrão para todos. Que a gente partia, então, da desigualdade da cidade, mostrando que São Paulo é capaz de produzir padrão de primeiro mundo até padrão de quinto mundo. Afinal, o que seria um padrão digno para todos, né? Então, a partir do estabelecimento desse padrão, discutido com a população, é que a gente, então, cria uma régua, que é a régua que vai de +1 a -1, que é uma régua de nota de escola. Então, quanto mais perto de +1, mais incluído. Quanto mais próximo de -1, mais excluído. E a escola vocês avaliam de que maneira? A escola a gente avalia pelos anos de escolaridade e também pela presença desses serviços nos territórios, né? Mas a qualidade intrínseca de cada escola é avaliada? Não, a gente não chega. A gente chega só na relação de oferta e demanda. A gente não chega na qualidade. A partir dos dados, a gente provoca essa discussão, à medida que a gente consegue abrir o debate depois com os setores, com as próprias escolas. Então, digamos, as instituições, as organizações que ajudam a aglutinar a população, que são os conselhos, tem a figura dos conselhos de saúde. Eles têm uma atuação objetiva nisso? O conselho que mais teve uma atuação, na verdade nem era conselho ainda, foi o Fórum da Assistência Social, formado por trabalhadores, organizações socioassistenciais. Eles, na verdade, que demandaram esse fórum, que demandou a construção desse mapeamento. Então, nasceu dessa necessidade dessas organizações, desses trabalhadores conhecerem melhor como é que São Paulo, Ou seja, esse fórum ele deu uma visão geral sobre cada região. De cada região, de cada distrito. A igreja teve um papel importante aí? Fundamental. Fundamental, né? Dom Paulo, a gente fez um processo de capacitação no Tuca, com representantes de 331 paróquias. Quando? Isso foi em 1995. Então, daí, essas sementes germinaram e até hoje garantem uma estruturação. Ela foi a base da metodologia, e aí, então, a cada novo censo demográfico, a gente atualiza os dados, né, para a gente poder entender como está essa relação da exclusão e inclusão na cidade ao longo de cada censo. Quanto negócio? Tem o conceito de orçamento participativo que determinada região discute o que é mais prioritário para eles. Daí, digamos, na era da escassez, se é educação, se é saneamento. De alguma maneira, existe isso também da definição ou vocês partem desse patamar básico aí, fazem a identificação e orientam as políticas públicas? Basicamente é isso. A gente chama de um instrumento político e pedagógico de luta por uma cidade mais inclusiva. Então, não é um instrumento que objetivamente vai interferir no orçamento, mas é um instrumento provocativo, que mostra que a cidade, ela não necessariamente investe nos territórios
que são mais excluídos. Né? Não existe, na verdade, uma lógica que privilegie esses distritos mais excluídos. Né? Tá. Agora, a implementação de políticas vai depender de cada prefeito que entra. De cada prefeito, eu acho que mais do que isso, da própria organização da população, Tá. da pressão dos setores. Né? Claro que o prefeito, dependendo da linha política mais aberta, mais democrática ou participativa, você tem mais espaço para esse debate. Mas a gente sabe que o jogo não passa só, vamos dizer, pelo prefeito e pela população. Eu acho que, por exemplo, o mercado tem um papel fundamental, principalmente na questão de habitação, por exemplo. Então, o jogo é um jogo não muito simples. Né? Em relação à habitação, por exemplo, como é que são montadas as propostas? Então, nós, no nosso mapeamento, nós temos indicadores principalmente relativos a como as pessoas vivem, quer dizer, quantidade de quartos que os domicílios têm, a quantidade de banheiros que os domicílios têm, dados que são, vamos dizer, dados disponíveis do IBGE, e agora nós começamos a trabalhar com dados do entorno também, como é calçamento, como é a iluminação, a coleta. Quer dizer, as fontes primárias aí são IBGE e o que mais? Dados da prefeitura, dados que são das secretarias municipais, né? Basicamente são esses os dados. Os dados do IBGE nos fornecem muitos dados de demanda, Tá. né? E os dados da prefeitura, os dados de oferta. Tá. Então, Agora, por exemplo, vamos pegar os céus. O conteúdo que é ensinado lá, a população ela define o que é de maior interesse para ela, ou é um negócio pedagógico que a prefeitura define? Inicialmente, eu acho que tinha uma participação maior, Tá. né? Um envolvimento, porque era um outro governo municipal. Eu acho que com o tempo, talvez aconteceu esse distanciamento, e mesmo por questão de espaço físico e tal, a gente percebe que a própria configuração, instalação dos céus também sofreu uma modificação. Agora, é muito interessante que permanece a lógica de você ter um serviço de qualidade, um espaço de qualidade em territórios que são excluídos, que são empobrecidos. Né? Diz, como é que é a convivência nesses lugares com a contravenção? Que tem um papel, a contravenção é a polícia, é o juiz da região, né? É o jeito que garante a segurança contra os crimes individuais e tudo. Como é que elas acolhem, digamos, esse tipo de projeto? Olha, o acolhimento ele é institucionalizado. Isso. Né? Quer dizer, e tem outros atores que não são institucionais e que, na minha visão, estão muito mais presentes e legitimados e que, na verdade, eu chego a dizer, protegem mais do que essas instituições. Uma vez, lá atrás, anos 90, eu fui conversar com o presidente da Xerox, e a Xerox tinha montado na Mangueira um clube social, e os traficantes faziam a segurança lá, porque aquilo era a saída para os filhos deles. Exatamente. Isso existe, né? Existe essa negociação. Eu acho que esse é um grande desafio para as políticas públicas, porque as políticas trabalham a partir da legalidade e da institucionalidade. Mas a vida, principalmente nesses territórios mais excluídos, mais periféricos, eles são territórios ilegais, que a própria cidade não legalizou, mas são os territórios que mais demandam a presença do Estado, a presença das políticas sociais. Por exemplo, a questão da propriedade da terra lá é a questão daquelas regiões à beira aí essas regiões defendidas aí pelo meio ambiente. De que maneira que vocês trabalham? Há uma tentativa de legalização ou mapeamento só? Como é que é? Na verdade, o que acontece, né? Esses territórios que são de proteção ambiental, eles já foram ocupados pela população, induzidos pelo próprio governo. E isso tem nome e tem data. Isso tem nome de governo. Seu Paulo Maluf, por exemplo, no período que ele era do seu último governo aqui no município de São Paulo, ele expulsou a população das águas espraiadas para o Grajaú.
um lugar chamado Pedacinho do Céu. Quando a gente chega nesse lugar e pergunta de onde as pessoas vieram, muitas vão dizer, nós viemos de caminhão da prefeitura. Olha só. Morar aqui porque ia urbanizar Águas Espraiadas. Então, veja, uma coisa é o que está escrito na lei, outra coisa é o que acontece de fato, né? Quer dizer, então, a gente tem aí um jogo de forças e uma realidade que ela é totalmente desconhecida da maior parte da população, né? Dá alguns exemplos aí de soluções que a gente acha que são as mais adequadas e as mais racionais e a opinião que vem de quem está dentro. Pois é, eu acho que assim, existem mecanismos mais institucionais que eu acho que a gente não pode abrir mão, que são os próprios conselhos, conselhos paritários. Eu sou muito a favor de orçamento participativo, né? Toda essa institucionalidade mais participativa. Agora, o que eu acho é que eles não são suficientes. O que eu acho que no interior das próprias políticas, nós temos que criar instrumentos de trabalho social com a população, que levem em conta o conhecimento e a experiência que essa população tem sobre a própria vida. O problema é que a política, ela parte de um pressuposto de que ela é que conhece a realidade, e não quem vive a realidade. Então, na mediação, no próprio trabalho que é feito, é sempre numa lógica de que quem sabe é a política, quem sabe é o profissional que atua na política, e não o cidadão que sofre todas as consequências, né, e que demanda essa política. Então, eu acho que é no próprio interior do trabalho que é desenvolvido, seja no atendimento à saúde, no atendimento na assistência social, na habitação, eu acho que a gente tem que criar formas mais criativas em que, de fato, você tenha a voz, né, e a experiência da população sendo, de fato, tomada como referência para fazer o seu planejamento, o trabalho que você vai desenvolver. A gente tem um exemplo aqui fantástico em São Paulo, que foi aquele movimento dos secundaristas, do Ocupe as Escolas, em que elas tinham uma noção, eles e elas, as mulheres eram as líderes mesmo, fantásticas, uma noção muito clara do que era necessário ter na escola. E tinha umas formas de comunicação que eram as redes sociais. Outros setores, como é que eles se comunicam, digamos, um sujeito que vive uma determinada situação numa região com o de outra região. As redes sociais já têm um papel ou ainda é muito incipiente? Eu acho que já tem um papel presente, que é isso, a gente desconhece, a gente ainda está, eu acho, num período, mesmo de educação popular ou de movimento social, acho que a gente ainda tem uma visão, eu acho que não acompanhou o avanço da tecnologia e então, o acesso. Vamos pegar aqui um ponto relevante, aquelas conferências nacionais, que uma das melhores foi de assistência social mesmo. Você vai nos bairros, depois vai na cidade, depois vai no estado, depois vai para a União. Então, pensando num projeto de governo federal, o que teria que ser feito em Brasília, pegando a experiência que ocorreu até agora, mas pensando no salto lá adiante, para dar mais efetividade a essa voz que vem da população? Então, a gente está tendo agora a Conferência Nacional em Brasília, da Assistência Social. Ah, é? E está sendo o exemplo do que não deve ser. Você vê, pela primeira vez, nós estamos agora na 11ª Conferência Nacional da Assistência Social, pela primeira vez não teve sessão de abertura, o ministro nem a secretária nacional compareceram. Quem que é o imbecil? É o ministro? A secretária nacional é a Carminha, né, Falcão, e o ministro é o Osmar Terra. Nossa Senhora. Né? Que tem aí um programa emblemático, que é o Criança Feliz, que é um programa que não é para toda criança ser feliz, né? É um programa extremamente focalizado, disperso, que cria um paralelismo, não está vinculado ao sistema, existe um sistema único de assistência social. Como é que funciona esse... A partir de Brasília, como é que ele atua?
Ele atua totalmente fora da institucionalidade do sistema, né? Ele atua à revelia do Conselho Nacional, das comissões, de todas as instâncias participativas. Está tendo, graças à mobilização dos delegados, dos observadores, né, dos militantes da política de assistência social, a gente se organizou 2 dias antes em Brasília e fizemos uma mobilização e agora estamos tentando, no espaço dessa conferência, estar mantendo, pelo menos manter aquilo que já foi conquistado. Porque agora, só para entender, sem ter esses braços na ponta, como que essa criança feliz chega... Quem são os atores desse programa? Eles fazem uso dos próprios trabalhadores da assistência social, né? E eles criaram uma figura que é do visitador social, uma pessoa que não tem preparo nenhum e que é, na verdade, um antigo, isso daí era uma prática que a gente tinha aí no início do século, do fiscalizador da população pobre, né? Que vai ensinar como é que a família pobre tem que se comportar, hábitos de higiene, hábitos alimentares. São quantos visitadores aí? Eu não sei dizer quantos, mas irrisórios. Nem todos os municípios... Eles são funcionários de quem? Do governo federal? Eles são contratados, não, pelo governo municipal. É um programa com recurso da política de assistência social. Estão tirando o recurso que é para os serviços, os benefícios da política de assistência social para financiar esse programa. Esse Osmar Terra, ele é campeão, ele é... Exatamente. Então, agora, imaginando que a partir do ano que vem entre um pessoal mais sensibilizado para esse projeto, o que teria que ser aprimorado? Por exemplo, a gente tinha lá atrás, ainda no governo Dilma, as resoluções das conferências, não havia uma cobrança para que fossem implementadas. Então, o Gilberto Carvalho tentou montar aquele decreto lá que acabou dando uma discussão muito grande. O que seria necessário para dar mais efetividade a esse conjunto de decisões que são levantadas nas conferências? Então, no caso da assistência social, a gente tem uma função que ainda não foi implementada, e aí não foi implementada nem no governo federal, nem nos governos estaduais, alguns com, sim, raríssimas exceções, alguns municípios, que é uma função chamada de vigilância socioassistencial, que é justamente uma área que vai estar cuidando das informações e fazer chegar as informações tanto à população como também aos próprios gestores, para que se qualifique esse controle social. Então, que é justamente isso, aquilo que foi resolução e aquilo que é pactuado nessas instâncias, poder de fato ser efetivado. Tá, e quem que são esses personagens? São trabalhadores da própria política. Ah, tá. Então, teria que... Na política de assistência social, a gente tem 3 funções muito claras, que é proteção social, defesa de direitos e vigilância. Então, o que é essa estrutura, pegando assim, uma visão, um corte vertical, o que é essa estrutura hoje da assistência social? A estrutura é o sistema único, sim, que ele é mesmo modelo da saúde? Mesmo modelo da saúde. Você tem uma secretaria no município que atua respondendo a uma secretaria estadual e um conselho federal que junta os conselhos estaduais. Isso, e os conselhos municipais. Ah, tá. Então, foi muito inspirado realmente no modelo da saúde, do Sistema Único de Saúde. Então, mais uma vez, apagando da memória esse período Osmar Terra e tudo aí, o que nós tínhamos até então de ganhos e de deficiências desse modelo? Bom, acho que o primeiro ganho foi a gente ter em todos os municípios brasileiros um centro de referência da assistência social, que é chamado CRAS. Pela primeira vez na história, é um serviço estatal. Por quê? Porque a assistência social, tradicionalmente, ela sempre foi muito vinculada à iniciativa privada das organizações socioassistenciais. Com todo o respeito, ainda hoje elas são parceiras importantes para a execução da política, mas era muito importante que nesse sistema o Estado se fizesse presente. E isso eu acho que foi o principal avanço. Quando foi isso? Isso foi em 2005. 2005, quando a gente teve
a instalação desse sistema, né? Tá. E em 2004 nós tivemos a implementação da Política Nacional de Assistência Social, e aí em 2005 é que se começa então todo esse processo. Então, daí teve o avanço, as conferências nacionais, o que seriam os saltos daqui para diante? Eu acho que o salto é, de fato, a gente estabelecer a universalização dos serviços, né? Porque hoje ainda, e aí agora essa emenda constitucional que congela, né, por 20 anos o orçamento das políticas sociais é um crime, isso é extremamente criminoso, porque no caso da assistência social ainda o orçamento dela, a maior parte, está vinculado aos benefícios, né, que é o benefício de prestação continuada e também ao Bolsa Família. E nós temos serviços que são essenciais para assegurar a proteção social a crianças, idosos, adolescentes, pessoas com deficiência. E esses serviços, eles estavam apenas começando. Então, nós temos o nosso grande desafio agora, o incremento, a instalação desses serviços nos territórios. Então, essa perspectiva territorial também passa a ser um avanço importante, porque era uma política que trabalhava muito com público-alvo, sem considerar os contextos em que viviam as pessoas. Então, esse é um outro avanço que a gente precisa ainda aprimorar para a execução dos serviços e não só dos benefícios. Tá bom. Obrigado, então, Diz. Então, mais um depoimento aqui para esse projeto Plataforma Brasilianas, uma iniciativa do jornal GGN, com a parceria indispensável aqui da PUC de São Paulo.